A paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui uma vez mais para pensarmos em um texto da Palavra de Deus, em um texto bíblico, e desta feita estaremos pensando em um dos maiores acontecimentos, que é a maior esperança da igreja, que é o arrebatamento. Eu quero ler aqui para a nossa meditação dois textos bíblicos, dois textos bem base, do que fala a respeito do arrebatamento da igreja. E queira Deus que todos aqueles que assistirem e ouvirem essa mensagem possam ser despertados para esta grande realidade que é o arrebatamento da igreja. Nós vivemos dias em que não se fala mais a respeito dos acontecimentos das últimas coisas, como se nós fôssemos viver eternamente esta vida. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é bem clara ao referir-se a este ato tão glorioso, a maior esperança da igreja, que é o seu arrebatamento. Vamos lá, dentre muitos outros textos, eu escolhi dois textos dos mais claros falando sobre o arrebatamento. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dize-me-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós estamos diante de textos similares, apesar de estarem escritos em duas epístolas, em dois livros distintos. Quando nós pensamos em 1 Coríntios, no capítulo 15, é o capítulo que trata da ressurreição dos mortos, mostrando a nossa esperança de mesmo aqueles que morreram um dia ressuscitarem dentre os mortos. E quando o apóstolo Paulo está falando sobre esta verdade esperançosa, ele para por um momento e ele complementa esta verdade bíblica, falando a respeito da ressurreição, contando um mistério. Ele diz, olha, eu vos digo um mistério, porque até então, isto para a igreja de Corinto era algo que eles não estavam acostumados. Eles não tinham noção, porque as doutrinas bíblicas, elas estavam sendo ensinadas a partir daquele momento. E Paulo diz, eu quero dizer um mistério, porque nós estamos falando que vão morrer, que vai haver ressurreição, e para haver ressurreição, haverá morte. Ele diz, eu vou dizer um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. E daí ele começa a falar a respeito do toque da última trombeta. Ele fala a respeito de quando essa trombeta tocar. E daí, complementando essa verdade bíblica, ele fala à igreja de Tessalônica, que também estava desesperançoso vendo os seus parentes, irmãos da igreja morrerem, e eles ficavam tristes, dizendo, como que será? E daí Paulo está dizendo, olha, eu estou falando sobre a ressurreição, sobre a morte, mas nem todos vão morrer, porque quando a trombeta soar,
todos seremos transformados. E a Bíblia ela fala a respeito do arrebatamento da igreja. Quando a trombeta soar, isto é, quando a igreja for arrebatada, nós, diz Paulo, os que estivermos vivos, porque ele diz nós, porque a sua esperança era muito grande a respeito do arrebatamento da igreja, nós ouviremos então a trombeta do Senhor e os mortos vão ressuscitar primeiro. E daí é verdade o hino antigo que se canta quando se diz: lá verei meu pai, lá verei minha mãe, lá verei pessoas que outrora sentavam aos nossos lados nos bancos da igreja e já partiram com o Senhor. Ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. Continência a isso seremos transformados. E todos nós reuniremos nas nuvens aonde estará o Senhor Jesus, se preparando para o limiar da história, para o ponto mais alto da história da humanidade, que é a junção da noiva. Tanto aqueles que morreram em Cristo, que vão ressuscitar neste momento, tanto aqueles que foram transformados, todos se unirão, formando uma só igreja, como noiva do Cordeiro, e estará então se encontrando com o Senhor nos ares, aonde se dará o casamento do noivo que é Cristo e da noiva que é a igreja gloriosa. Então a maior esperança da igreja é isso, é o toque da última trombeta, aonde haverá então ressurreição dos mortos, transformação dos vivos, e diz a Bíblia que tudo isso se dará num abrir e num fechar de olhos, ou seja, num piscar de olhos. Pessoas mortas em Cristo ressuscitarão. Faz parte da primeira ressurreição. A igreja, os salvos que estarão vivos naquele momento. Nós esperamos este acontecimento para agora, porque nós já falamos a respeito do princípio de dores, que são o relógio que demonstra o arrebatamento da igreja. Então nós esperamos o arrebatamento para agora. Se nós estivermos vivos no decorrer da ocasião do toque da última trombeta, nós seremos transformados. Se nós já partimos com o Senhor, a Bíblia diz que o cemitério, a água, o fogo, terão que devolver os seus mortos ante a palavra do Senhor nosso Deus. A maior esperança da igreja é o arrebatamento. Jesus virá, queira alguém acredite ou não acredite, mas nós acreditamos no poder da palavra de Deus. E Paulo termina a igreja de Tessalônica dizendo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que essas palavras consolem o meu e o teu coração, porque Jesus irá. Que Deus te abençoe.